vou falar por que eu e você não vivemos pela fé. Quando esse texto de João, que o pastor Edivaldo compartilhou aqui na hora da oferta, me chama muita atenção pelo aspecto de que Jesus confronta Filipe e os seus discípulos com relação a se eles tinham fé. Me chama a atenção também, meus irmãos, que durante os evangelhos, quando Jesus curava, ele sempre destacava a fé. E dentro desse, o pastor Rodrigo tem ministrado, as ministrações na internet, eu já ouvi 1, 2, 3, ouvi, li, reli, e li o boletim, e meus irmãos, cheguei a uma conclusão: eu não tenho fé como deveria ter. Eu preciso melhorar muito, pastora Solange, no aspecto da fé, muito. E é engraçado que Jesus fala que se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Por que ele fala de mostarda? Precisa de feijão. Precisa ser um grão de milho, não um negocinho maior. Mas fala de mostarda, por quê? Porque ele sabe da nossa limitação, meus irmãos. E eu gostaria de ler com vocês uma passagem que eu compartilhei hoje de manhã. E o pastor Ludwig me desafiou para ministrar agora à noite também. Então eu quero falar o que eu falei de manhã aqui, que está lá em Gênesis capítulo 12, verso 1. Irmãos, por que eu e você, por que nós não vivemos pela fé? Por que será que nós não vivemos pela fé? Gênesis capítulo 12, verso 1, antes de nós lermos, eu quero orar com vocês. Senhor, eu te dou graça, meu Pai, pela tua palavra. Te agradeço porque o teu Espírito está no nosso meio, ministrando, quebrantando, confrontando, levantando, curando, restaurando, fazendo novas as coisas, curando corações, restaurando vidas. Teu Espírito está aqui, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, pelo privilégio de poder ouvir a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de a nossa fé ser desafiada. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de ouvir um testemunho como esse, que me levanta e me faz crer cada vez mais no teu poder. Que nessa noite a tua palavra venha nos exortar, nos alertar e nos encorajar, Senhor. Que saiamos daqui diferente de como entramos, que saiamos daqui totalmente diferente. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Gênesis capítulo 12, verso 1 diz o seguinte: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Vamos ler todos juntos, nós temos a mesma versão que eu li aqui no telão. 1, 2, 3, então o Senhor disse a Abrão, o que ele falou? Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Amém, até aqui, meus irmãos. Nós temos aqui um contexto, o verso 2 e o 3, que Deus fala com relação ao que Ele vai fazer, que Ele vai abençoar, que Ele vai, farei de você um grande povo, mas existe aqui aquilo que Deus começa falando com ele. E meus irmãos, eu estava analisando, pensando aqui, de manhã até compartilhei com os irmãos, eu fiquei imaginando qual foi a reação de Abraão quando Deus falou com ele. Imagina, irmãos, Deus falar que vai te abençoar, eu vou te abençoar, eu te amo, eu vou te multiplicar, vou te fazer uma grande nação, você vai ser próspero, você vai dar fruto, você vai ser uma grande bênção. É maravilhoso, é ou não é? Quem acha ruim, levanta a mão. Ninguém acha ruim. Agora o problema é, presta atenção, saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Deus não fala para ele, sai da sua terra, sai de Itaquera, vai para a Vila Matilde. Não, ele fala, sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos seus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu fiquei imaginando Abraão fazendo as perguntas para Deus. E Deus, é longe? Já viu? Quem aqui já andou com o filho no carro e ele falou, está chegando?
Está chegando? Falta muito? Está chegando? Estou com sede, né? Quem já teve essa experiência? Eu fico imaginando Deus, Abraão falando para Deus: Senhor, para onde que é? Tem que levar sapato? Pode levar chuteira para jogar bola? Tem que levar um lanchinho? Posso levar Sara? Mas e a roupa? Está frio lá? Eu fico imaginando, meus irmãos, Deus questionando, Abraão questionando a Deus, porque Deus fala para ele algo que ele só entenderia pela fé. Ele não tinha como entender aquilo pela razão normal, porque é muito fácil Deus falar assim: Abraão, seguinte, fica na casa dos teus pais, assim, ó, fica na sua terra, fica aí no meio dos seus parentes e da casa do seu pai, porque eu vou te abençoar aí, eu vou te fazer uma grande nação, eu vou te prosperar. É um contraste, é ou não é? Mas Deus fala para ele: sai daí. Deus fala para ele sair. Deus fala para ele largar tudo. Deus fala para ele abandonar tudo. E meus irmãos, Deus fala conosco da maneira que Ele quer. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Eu não posso colocar as palavras na boca de Deus. Deus fala comigo como Ele quer. Talvez Abraão quisesse ouvir outra coisa de Deus. Abraãozão, servo bom, cabra bom, fica aí, eu vou te abençoar aí. Mas Deus falou: não, vai para onde você não sabe para que você está indo. E meus irmãos, como você receberia a notícia que Abraão recebeu? Você falaria: eu tiraria de letra. Não fala isso. Como você receberia a seguinte notícia? Deixa eu escolher um homem de fé aqui. Quem é homem de fé? Levanta a mão, homem de fé. Agora não tem mais nenhum, né? Acabou. Nildo, levanta, cadê o Nildo? Nildão, Nildo não é homem de fé. Não, pode ficar sentado, Nildão, não fica bem aqui não. Deus chega para o Nildo e fala assim: Nildo, seguinte, Nildão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para onde eu te disser. E Deus fala assim: vai para a Síria, vai lá evangelizar os irmãos do Estado Islâmico. E aí, Nildão, será que você ia, meu irmão? Se Deus falasse isso com você, você iria? Ah, não é Deus não, é o diabo. É o inimigo está furioso, que estou orando, estou jejuando. É o capeta, tenho certeza disso. Meus irmãos, nós precisamos aprender a ouvir a Deus, fato. E precisamos aprender a andar por fé. A andar por fé, a ter atitudes de fé, a confiar pela fé naquilo que Deus fala comigo e que Ele fala com você. Muitas vezes a gente acha que o problema está na gente, meus irmãos, está comigo, o problema sou eu, o problema é eu. Mas Deus, não, Deus fala, e se nós crermos naquilo que Ele fala, nós vamos caminhar para onde Ele quer que nós caminhemos. Só que, meus irmãos, nós precisamos aprender a andar por fé. E por que que nós não vivemos pela fé? Por que que nós não vivemos pela fé? Primeiro ponto que nós não vivemos pela fé, sabe o que é? Porque nós sempre queremos ter o controle de tudo. O homem é viciado em controle. Os homens são viciados em controle remoto, mas o homem é viciado em ter controle. O homem não gosta de depender de ninguém. Quem é que gosta de depender de alguém? Eu não gosto. O homem não gosta de depender de ninguém. Ele se acha autossuficiente. Mas Deus falou, mas Deus está demorando, precisa dar um jeito, precisa fazer algo. O homem é viciado em controle. Ele fala: eu sei cuidar de mim mesmo, eu sei cuidar das minhas coisas. O homem quer saber o que vai acontecer. Quem aqui não quer saber o que vai acontecer amanhã? Levante a mão. Eu levantei primeiro, porque eu quero saber. Quem aqui não quer saber o que vai acontecer amanhã, meu irmão? Quem aqui não está curioso para saber amanhã, segunda-feira, quando você acordar e chegar no seu trabalho, o que vai acontecer com você? Tipo promoção, tipo, funcionário do mês.
tipo aumento. Eu tenho certeza que existem pessoas aqui no nosso meio que têm desafios para amanhã, tem situações para serem resolvidas amanhã, e você está aqui louquinho para saber como é que vai. Você não consegue nem prestar atenção na palavra, sabe por quê? Porque você está ansioso para saber o que vai acontecer amanhã. Nós queremos saber o que vai acontecer amanhã, nós dependemos de garantia, queremos a garantia de que tudo vai dar certo. Tem que dar certo. E se não der certo, meu irmão, é porque não era de Deus, é porque, não deu certo. Meus irmãos, posso falar uma coisa para vocês? Eu vivi durante um determinado tempo da minha vida um grande deserto. Já compartilhei um tempo atrás aqui um grande deserto. E sabe quem me pôs naquele deserto? Foi Deus. Agora me fala uma coisa, Deus é impotente? Ele é louco? Deus é insano? O que faz a diferença é como você encara o deserto. O que faz a diferença é como você enxerga o deserto. Porque no deserto não falta água e não falta pão. O Senhor sempre envia provisão. Mas quando você sai do deserto, sabe o que acontece? O Senhor te abençoa. Deus muda a sua história, porque você encara o deserto de maneira diferente. Meus irmãos, nós precisamos tirar da nossa cabeça a mentalidade de querer que tudo dê certo. Tudo tem que dar certo. Não, tem que dar certo. Deus tem que fazer. Deus não tem que fazer nada. Quando eu falo que Deus tem que fazer, eu estou chamando Deus de funcionário e estou tirando a soberania dele. O meu papel e o seu papel é crer no Senhor. Sabe o que Deus faz com Abraão aqui nessa passagem, meus irmãos? Deus tira o controle das mãos de Abraão e fala: Abraão, agora é o seguinte, agora é comigo o negócio. Eu fiquei imaginando as possíveis coisas que Abraão tinha falado, mas uma coisa que eu vejo, Abraão não reclama, ele obedece. Abraão não reclama, ele obedece. Deus não dá garantia. Abraão, você vai para tal lugar. Sabe o que Deus faz com Abraão? Deus destrói a agenda de Abraão. A tudo aquilo que Abraão tinha programado, Deus acaba com tudo e fala: agora é da minha maneira, agora é do meu jeito. E sabe o que Abraão faz, meus irmãos? Ele se entrega, ele se torna vulnerável àquilo que Deus quer fazer na vida dele. Sabe a segunda coisa que nos atrapalha a andar por fé, a viver por fé, meu irmão? É a nossa zona de conforto. A zona nossa de conforto nos atrapalha. Presta atenção. Olha o que Deus fala para Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Sai, Abraão, da sua zona de conforto. Abraão, levanta, rapaz. Passa uma água nessa cara. Põe um havaiano no pé e vem comigo. Abraão, levanta, sai da zona de conforto, para. Foi até aqui, a partir de agora vai ser de outra maneira. Abraão, agora, a partir de agora, o controle está nas minhas mãos. Até então, presta atenção, até então, Abraão vivia numa vida sem perguntas, porque tudo estava bem. Mas a partir daquele momento, Abraão começa a viver uma vida de perguntas, porque ele começa a perguntar: Senhor, por quê? Senhor, me guia, Senhor, me conduz. E meus irmãos, se você vive uma vida de perguntas, eu quero te falar, o Senhor está com você, e Ele vai te conduzir, e você vai chegar aonde você tem que chegar, porque Deus é quem controla e quem abençoa a sua vida está nas mãos do Senhor. Meus irmãos, eu marquei duas frases aqui, deixa eu ver se é duas frases, presta atenção. Fé é como a experiência de Abraão, fé é essa experiência, que nos é possível, quando a gente vê sem as rédeas da vida nas nossas mãos.
A gente perde a ilusão que controla alguma coisa. Quando você perde as rédeas, quando você perde as rédeas da vida da sua mão, e você perde a ilusão que você controla alguma coisa, você está vivendo de fé. Segunda frase: fé é quando o cenário que eu sonhava se desmorona, e de repente se monta outro cenário, que não necessariamente nos agrada. Será que tudo tem que agradar você? Será que tudo que você vive tem que te agradar, irmão? Será que tudo tem que ser conforme você quer? Nosso grande defeito é que nós queremos que tudo seja do nosso jeito. Esse é o problema. Tudo tem que ser do meu jeito. Tudo tem que ser da minha maneira. Tudo tem que ser do jeito que eu acho, tudo tem que ser do jeito que eu penso, tudo tem que ser do jeito que eu imagino. Só que com Deus não é assim, meus irmãos. Quem vive pela fé, vive confiando e dependendo do jeito de Deus. Não depende do seu jeito, mas depende de Deus. Meus irmãos, você precisa depender de Deus. Você precisa entregar nas mãos do Senhor. Você precisa confiar. Meus irmãos, quem aqui já se pegou uma situação em que de repente tudo está fora do controle? Quem? Levante a mão. Quem já se pegou numa situação que de repente tudo está fora do controle? Você não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Quem já se pegou nisso? É nessa hora que Deus age, porque fugiu do controle. Meus irmãos, Deus, Ele quer agir na sua vida. Deus, Ele quer agir na sua vida. E meus irmãos, nós precisamos agir, confiar. Nós precisamos crer. Nós precisamos dar passos. Eu até usei aqui de manhã um exemplo, vou falar de novo aqui agora. Gravidez. Se a esposa chega para você e fala, ela toda sorridente, você fala, tem uma janta boa hoje, hein? Ela fala, estou grávida. E você? Imagina, eu até quando a minha esposa, a Fabiana, primeira gravidez da Débora, ela chegou em mim e falou assim para mim, cheguei em casa, ela toda feliz. Eu falei, mulher, tá feliz hoje, né? Estou grávida, eu. Foi um misto, pastor Ludovico, de alegria, desespero, medo. Não desmaiei, viu, irmãos? Tem uns que desmaiam. Desespero, preocupação. E meus irmãos, acreditem. Eu confiei em Deus, porque eu falei, se Deus mandou, Ele vai dar um jeito. Pelas nossas condições, presta atenção, vou falar para você o cenário. Eu estava desempregado, nós morávamos de aluguel, nos fundos da casa de uma moça, que só a graça de Deus na vida dela. Ainda para ajudar, eu dei um cachorro para a Fabiana, um pincher, o cachorro fugiu na casa da mulher, rasgou o saco de lixo e acabou com a casa da mulher. Eu tive que limpar a casa da mulher ainda. Morávamos nesse cenário, desempregado, acabado de casar, e ela olha na minha cara e fala, chega do serviço, né, que ela estava trabalhando, estou grávida, eu. Que bênção. Que alegria. Eu fiquei feliz, lógico, mas me deu um negócio que eu falei, misericórdia, mas Deus vai cuidar. E meus irmãos, Deus cuidou de tudo. Hoje minha filha está aí, cadê a Débora? Ela é linda, maravilhosa, puxou para o pai e para a mãe, mistura dos dois. Está aí. Está aí. Está aí. Está aí. Fala, Jeová. Tem que ter fé, irmãos. Se não tiver fé, você não prossegue. Fica a dica. Mas, irmãos, continuando. Aí a Débora, quantos anos a Débora tinha? Passou quanto tempo? 2 anos. Mudamos para outra casa maior, irmãos. A casa tinha 3 quartos. Não, perdão, 3 cômodos já. Tinha um quarto. Uma bênção. Grande, pastor Ludovico, nunca tinha uma casa daquele tamanho. Fomos uma casa maior. Chega um dia, já estávamos na comunidade nessa época, no G100 já.
na sede, já estava assim. Tava, eu sei que estava. Não discutir agora. Depois a gente trata isso, depois a gente trata. Aí, irmãos, eu chego em casa um dia feliz do serviço, sorridente, a Débora já andando com meu sapato pela casa, acabando com tudo. Aí a Fabiana veio pra casa sorridente, ela... Tô grávida. Sério? Eu falei, agora que o negócio tá andando melhorzinho, eu falei, amém. Irmãos, aí me nasce o Rafael. Cadê o Rafael? Ali, ó, só o bracinho dele pra cima. E é milagre, irmãos, é ter fé, é confiar, é depender. E sabe o que aconteceu? Deus nunca deixou faltar nada para eles na minha casa. Por mais quente que estivesse o deserto, nunca faltou nada. Portanto, eu queria encorajar que alguns irmãos, Wagner, Biscoito, Serginho, Vanessa, Aline e Caio, não tenham medo. O Senhor abençoe e vê a provisão. De manhã até orei pelo Wagner aqui. Nós vamos ungir hoje. Vai ter unção. A unção da abertura da madre. Vai ter unção aqui hoje. Mas, Wagner, imagina a cena. Serginho e Wagner, olha para mim os dois. Você chega em casa, tua mulher olha para você, sorridente. Tô grávida. O Wagner eu sei que sai correndo. Vai correr uns 40 quilômetros. Vai correr uns 50 quilômetros. Nesse dia ele bate 2 maratonas. Serginho desmaia. O Caio fica pálido. Cadê o Caio? Não fica. Meus irmãos, aí o Rafael nasceu. Rafael começou a crescer. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Eu operei. Não vou brincar com esse negócio. Não brinquei não. Mas aí eu conversando com o Eduardão aqui de manhã. Eduardão tem quantos filhos na fé? Tem mais quantos? Mais 3, né? Ele é operado. Então vamos vigiar, né, irmãos? Pastor Edivaldo, Pastora Solange. Tô orando, irmãos, eu tô orando. Deus precisa multiplicar essa comunidade, tem que crescer o negócio. É só uma, né? Só foi uma Sara. Tá certo. Mas, irmãos, pensa comigo. A gente brincou, a gente riu. Mas e aquela mãe que sonha ter um filho e chega no hospital e o médico fala para ela, você não está grávida. Você não está grávida. E aquela mãe que preparou o quarto, preparou tudo, deixou tudo lindo, maravilhoso, tudo com os detalhes, e o médico fala, você perdeu seu filho. E aí, meu irmão? E as perdas? Como que encaixa esse lance da fé nas perdas? Como é que fica esse lance? É meio controverso. Mas como funciona? Meus irmãos, Deus, quando nós perdemos o controle das nossas vidas, Deus entra com o controle dele. Quando nós perdemos o controle, Deus entra com o controle dele. Quando tudo se desmorona nas nossas vidas, Deus vem com a sua provisão. Nós precisamos aprender a andar por fé. Quem anda por fé tem atitudes. Quem anda por fé tem posicionamentos. Quem anda por fé confia naquilo que Deus fala. Sabe, irmãos? Todo domingo, já em torno de 6 anos, todo domingo, o pastor Ludovico sempre tem a preocupação de compartilhar um boletim com a palavra relacionada à vida financeira. E está aqui, ó. Semana passada, 5 lições de fé que aprendemos com a multiplicação dos pães. Primeira lição: aprender a semear em tempos difíceis. Hoje, a fé incondicional no Senhor. O que tem sido isso para você? Só alimento do seu ouvido? Só isso aqui vira aviãozinho em casa, vira, sei lá, anotar o telefone, o endereço do irmão, sei lá, e depois esquece. Presta atenção. Deus tem falado com você
pode ser no tocante a dízimos e ofertas, pode ser no tocante à sua vida particular, na sua vida pessoal. Deus tem falado com você. Como você tem reagido a tudo isso? Será que você tem olhado o cenário e diante do cenário que desmoronou na sua vida, você recuou? Eu ia fazer uma brincadeira aqui agora à noite, ia fazer de manhã, não dei, agora à noite não deu, mas eu ia fazer um negócio com vocês. Eu ia chamar um irmão de fé aqui em cima, ia tampar os olhos dele, primeiro ia mostrar para ele 3 coisas muito ruins. Fala coisa ruim para mim aí. Hã? Peterson, vocês querem o Peterson aqui? O que é? Giló. Eu curto, mas tudo bem, giló. Não, giló é uma coisa mais ruim, uma coisa mais ruim. Então vai ser assim, arroz. Oi? Arroz, eu falei aqui. Coisa ruim. Bicarbonato. Vocês entenderam? Café, só o pó. É horrível, né? Outra coisa. Pimenta. Bem, daquela comida trouxe para mim, bem ardida. Aí eu ia falar só para você. Eu ia falar assim para você. Eu ia tampar os seus olhos. Ia falar assim para você: abra a boca e feche os olhos, que eu vou colocar um negocinho na sua boca. Todo mundo fez cara feia, mas eu ia colocar, sabe o que na boca? Açúcar. É assim que funciona, meus irmãos. A gente olha o cenário, a gente acha que vai acontecer coisa ruim, porque o cenário nos seduz e fala assim: olha, está tudo dando errado na sua vida, você não consegue, não vai dar, olha, como você vai pagar, como você vai fazer. Nós olhamos o cenário, só que quando nós confiamos no Senhor, Ele interfere e nos coloca no melhor caminho. Viver pela fé é isso, não é olhar o que estamos vivendo, é olhar para o alto e saber que existe um Deus que cuida das nossas vidas nos detalhes. Amém? Temos que parar com a oração. Sabe o que a gente faz? Na síndrome do controle, a gente faz o seguinte: perdi o controle, não sei o que faço. Eu oro: Senhor, qual é a tua vontade? Ó, a Duda quer pregar. O Ludovico está perdendo o controle ali. Senhor, qual é a sua vontade? E sabe o que a gente faz, irmãos? A gente transfere para Deus, porque se der errado, a culpa é de Deus. Ah, mas não vou colocar o meu pé na água não. Por que eu vou pôr meu pé na água? E se eu afundar? Não, Deus. E aí? Deus não respondeu, eu não faço. A gente transfere para Deus. Meus irmãos, o Senhor está com você. O Senhor é com você. É Deus quem falou com você. É Deus quem te conduz. Deus tem falado, é o 5º domingo que Ele fala de fé. Por que será que Deus está batendo na tecla da fé com essa comunidade? Será porque o pastor Ludovico está apaixonado pela fé? Ou será que Deus quer que você acorde, para que você comece a crer mais, para que você acorde e comece a confiar mais, para que você acorde e pare de ficar se preocupando e fale: Senhor, eu confio em Ti. Meus irmãos, presta atenção. Quando você depender de Deus, Ele vai te surpreender. Você viu o testemunho do Nilo e da Célia. E detalhe, a cafeteria que ela falou aqui fica na rua Apucarana. É uma senhora, não é uma cafeteria com banquinho, não é cafeteria. É uma senhora cafeteria. E sabe quem deu para eles? Deus. E aí o que aconteceu, meus irmãos? O deserto raiou. E sabe quem conduziu eles e tirou eles do deserto? Por quê? Porque eles creram. Talvez você esteja aqui nessa noite, passando por um deserto escaldante, passando por situações difíceis, suas forças foram minadas,
Você não sabe para onde ir, você perdeu o controle da sua vida, você não sabe o que falar, você não sabe como proceder, você nem dorme mais à noite, preocupado. Eu quero te falar uma coisa: você vai dormir essa noite, o Senhor vai confortar o seu coração, e você vai sair daqui hoje andando em fé, em nome de Jesus. Você precisa dar o passo. Para encerrar, a mulher do fluxo de sangue, muito interessante. A palavra fala que ela sofria 12 anos de uma hemorragia. E ela tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos e remédios, com os médicos. E meus irmãos, a mulher, naquela época, naquele contexto, não é como hoje em dia. É diferente, ela era vista de uma maneira diferente. Uma mulher nos seus dias menstruais era colocada de lado. Para você ter uma ideia, a mulher, quando ficava grávida e ganhava um filho homem, o período de impureza, que é assim que eles denominavam, durava 7 dias, se fosse homem. Se fosse mulher, durava 40 dias. Agora imagina uma mulher que 12 anos sofria de uma hemorragia grave. Uma mulher que ouviu dizer que tinha um Jesus que curava. Uma mulher que estava no meio de um deserto, que não tinha mais recurso financeiro. Uma mulher que estava até sem esperança, mas que ouviu dizer que Jesus podia curar ela. E ela soube que Jesus ia passar por um determinado local, porque ele estava indo curar outra pessoa. E a multidão, meus irmãos, estava lá tudo amassando. Jesus queria tocar nele. Fala comigo, Jesus, olha para mim. Olha, e puxava daqui, puxava de lá, empurrava daqui, empurrava de lá. Quem já pegou o metrôzão 6 horas da manhã, 7 horas? É aquele jeito, irmãos, é aquela beleza, aquela coisa gostosa. Aquela coisa, daquele jeito. Imagina, de repente, Jesus fala: para tudo. Stop, para tudo, alguém me tocou. Aquela mulher tocou Jesus de maneira diferente. Ela podia fazer o seguinte: eu vou orar aqui de casa, porque vai estar difícil chegar em Jesus, hein? Eu vou orar de casa. Vou ver se vai passar a transmissão online hoje de Jesus curando, né? Vou orar de casa. Eu vou, não, deixa ficar mais fácil. Quando ele estiver menos assediado, tem muita gente em cima desse cara, deixa ele. Não. Ela enfrentou tudo e todos, porque ela sabia que se ela tocasse naquele homem, ela seria curada. Ela agiu por fé. Ela viveu por fé. Meus irmãos, nós precisamos sair daqui dessa noite crendo que Deus pode reverter os quadros da sua vida. Deus pode fazer algo novo. E não adianta transferir para a esposa, não. É com você o negócio. É com você. Fala assim: é comigo o negócio. É com você. E você tem consultado qual é a palavra de Deus? Você sabe, meu irmão, que você tem. Qual é a palavra de Deus para minha vida? O que eu tenho que fazer? Não, meu irmão. Confie no Senhor, creia no poder dEle, que Ele vai fazer algo novo na sua vida hoje, em nome de Jesus. Queria pedir para o pessoal da música subir aqui. Queria que você, nesse momento, fechasse seus olhos. Talvez você esteja aqui hoje, e amanhã, você tem um Golias te esperando. Talvez você esteja aqui hoje, e você não sabe como você vai lidar com a sua semana. Talvez você esteja aqui hoje e existam problemas, situações que querem tomar a sua vida, e você não sabe como lidar com eles. Eu quero te convidar nessa noite a você viver por fé e andar por fé e crer que Deus vai mudar a tua história.
Eu quero convidar você nessa noite a isso. E se você está aqui nessa condição, fique de pé comigo. Eu já estou de pé, fique de pé comigo. Quero orar junto com você, irmãos. Quero orar junto com vocês. Queria que você fechasse os seus olhos, levantasse suas mãos e começasse a orar no seu lugar. Começasse a orar, colocando a tua vida diante de Deus.